Abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estamos aí nesta série abordando a questão pecado. Nós estamos analisando desde a sua entrada no mundo, que se deu através da desobediência de um homem, e este processo tirou o espírito do homem da presença de Deus e, consequentemente, de sua comunhão. E esse afastamento é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Deus expulsa o homem da sua presença e este vaga pela terra sem lenço nem documento, ao sabor das suas próprias vontades, longe da comunhão com o Pai. Então Deus levanta um homem e faz a este uma promessa, e esse seria chamado o povo de Deus. Ou seja, através do patriarca dos hebreus, Abraão, Deus levanta esse povo, que mais tarde ficou conhecido como Israel, nome que foi mudado por Deus a Jacó. E Deus entrega a esse povo uma lei, e essa lei faria com que o homem que a cumprisse retornasse à comunhão, ao retorno à vida espiritual perdida lá no Éden. E a lei de Moisés era então o estatuto, as regras de Deus para o seu povo, e a transgressão dela, agora escrita, se configurava o pecado. O homem matava na lei, e a lei estava dizendo não matarás, se configurava o pecado. O homem dava falso testemunho, se configurava pecado, e assim foi a entrada oficial do pecado no mundo, pois agora o homem sabia dos estatutos de Deus. Porém, o homem sempre falhava e falhava e falhava, e Deus se indignava e punia a Israel. Até que Deus deu um basta nisso tudo, resolvendo esse problema através de Jesus. E este se fez carne e habitou entre nós, morreu e cumpriu a sentença de sangue pedida pela lei, e mais tarde em sua vinda traria então o juízo final de Deus ao povo de Israel, e acabaria ali com o período da lei, e consequentemente, quando acabou o período da lei, o pecado deixou de ser acusado contra o homem. Neste momento, acontece o quê? A ressurreição dos mortos, e a partir desse evento, a derrubada do templo lá no ano 70, todos que viriam ao mundo já viriam na nova dispensação de Deus, na sua graça eterna. Essa é a história que estamos mostrando nessa série de mensagens. Se você não viu aí desde o primeiro capítulo, eu te convido, assista que você vai entender melhor o que nós estamos falando. Paulo aqui estava antes do ano 70, porque nós paramos na carta de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, e estamos vendo toda essa história através da lente paulina desta carta. Então Paulo aqui estava antes do ano 70 depois de Cristo, e a sua função era mostrar como seria essa passagem, que ele disse que seria um arrebatamento das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora estamos mostrando que a consciência do pecado só pode ser retirada quando chega o conhecimento bíblico do que é pecado. Se não saiu a consciência do pecado, o abençoado não consegue entender, por exemplo, a justiça de Deus, porque ele continua se sentindo o quê? Pecador. E isso foi forjado na nossa mente pelo sistema religioso a ferro e fogo durante muitos anos, que nós estivemos escravos lá do sistema do cristianismo tradicional. Porque as doutrinas dessas igrejas ensinam a todos a andarem em carne, a andarem por jejuns, que remete a pecado, a ceia, que remete a pecado, a batismo, que remete a pecado. A visão da cruz traz culpa ao homem. Os padres e pastores, em seus sermões, relembram pecado e culpa, pecado e culpa. E a culpa é a consciência do pecado. E como se livrar disto? Tendo conhecimento bíblico do que é pecado. Pecado nunca foi o que o padre disse. Pecado nunca foi o que o pastor falou. Pecado é o que a Bíblia diz que é, e pronto. O pecado é transgressão da lei. Se ela foi tirada, acabou o pecado. A força do pecado era a lei. Paulo falou isso lá em Coríntios. Vamos ler. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então aí em Coríntios, Paulo diz que o guia da morte é o pecado. Então quem viveu no período da queda do homem até a vinda de Cristo no ano 70 estava sob a morte. E a força de tudo era o quê? A lei. Porém, quando ela foi removida, Romanos capítulo 5, versículo 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. E isso que eu estou passando para vocês é conhecimento. E o que você tem que fazer com esse conhecimento? Usar. Como? Para tirar a consciência de pecado. Porque os que são segundo a carne, dizia Romanos lá capítulo 8, versículo 5, inclinam-se para as coisas da carne. Quem são os que se inclinam para a carne? Os religiosos.
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, eu não estou falando de acertar e errar, porque isso é pôr os olhos nas coisas da carne, e nas coisas da carne, todos estão sob o mesmo aguilhão. A carne não herda o reino de Deus. Essa é a condenação da carne. Então, abençoados, não perca tempo com o condenado, com a carne. Comece a se dedicar a ter uma vida no Espírito. E como se vive no Espírito, André? Bom, a primeira coisa é tirar a consciência do pecado, que sai com conhecimento. Entenderam? Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Reflitam nessa palavra, com certeza você saberá tirar esse mal que o sistema religioso introduziu na mente de vocês. Graça e paz aí, e até o nosso próximo vídeo.